Fala Maker, beleza? Eu sou o Dark e hoje eu vou te ensinar a fazer uma animação que muita gente me pede aqui no canal. Vou te guiar num passo a passo para fazer um personagem piscando o olho e mexendo o braço, tudo isso usando apenas o CapCut. Bora direto pro tutorial? Seja bem-vindo ao canal Dark Makers. Eu separei aqui algumas imagens que nós vamos usar. Para fazer esse tipo de animação, nós precisamos das partes separadas do corpo do personagem. Então, eu já importei aqui o braço, a mão, o antebraço e o corpo do personagem. Para você conseguir seguir o tutorial exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou deixando todas as imagens em um link aqui na descrição. Então, baixa lá e bora aprender. Mas antes, deixa o seu like para dar aquela força e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda o canal a crescer e você também está ganhando com isso, porque eu fico mais motivado e trago ainda mais dicas legais como essa. Eu vou começar vindo aqui na biblioteca para a gente pegar uma imagem branca para usar de fundo. Então é só digitar branco aqui na busca e vamos arrastar esse primeiro para a nossa linha do tempo. Agora vamos voltar aqui em cima no menu seus e vamos arrastar o corpo do personagem para a nossa linha do tempo também. Ajuste o tempo da camada para que as duas terminem com pelo menos 10 segundos. Agora, segurando o Alt, vamos selecionar a camada do fundo branco e arrastar ela para cima da camada do personagem. Quando nós arrastamos segurando o Alt, o programa entende que queremos duplicar essa camada. Com essa nova camada selecionada, vamos aqui em Mascarar. Clique em Adicionar Máscara e vamos usar a máscara de caneta. Eu sei que ela é Pro, mas se você quer fazer algo bem feito, uma hora ou outra você vai ter que assinar isso daí e não tem jeito. Vamos criar 4 pontos aqui na tela e para fechar a máscara você precisa clicar em cima do primeiro ponto, mas preste bastante atenção nas posições que eu coloquei esses pontos, porque eu fiz exatamente nesse formato para que a gente possa desenhar o olho. Segure o Alt e clique nesse pontinho aqui em cima, segure e arraste para fazer essa curva. Bom, para a gente poder enxergar melhor esse olho que a gente está desenhando, deixa eu apagar aqui essa camada do fundo branco. A ideia é fazer um formato de olho mesmo. A parte de baixo vai ficar um pouco mais arredondado para o canto esquerdo, enquanto a de cima vai ficar um pouco mais arredondado para o canto direito. Então vamos ajustando aqui. Deixa eu esconder aqui a camada do personagem para que você possa visualizar melhor só o olho. Tente deixar o seu nesse formato aqui, bem parecido com o meu. Agora vou dar um zoom aqui na linha do tempo, através desse slide e com a agulha em cima de 1 segundo, vamos criar um quadro-chave aqui em máscara. Movemos um pouquinho a agulha aqui para frente e vamos alterar o formato desse olho. Vamos aproximar os dois pontos do meio para fazer o movimento do olho fechando. Tente deixar ele um pouco curvado, mas bem fininho. E agora nós já temos o olho fechando, olha só que legal. Vamos selecionar o segundo quadro-chave, apertar Ctrl C, arrastar a agulha um pouco mais para frente e apertar Ctrl V. Com isso nós copiamos o olho fechado e colamos um pouco mais à frente para manter ele fechado até aquele ponto. Agora vamos repetir esse mesmo processo com o primeiro quadro-chave. Selecione ele, aperte Ctrl C, coloque a agulha um pouco mais à frente do terceiro quadro e vamos apertar o Ctrl V. Agora aperte o botão direito do mouse e vamos em Mostrar animação de velocidade variável. Selecione o primeiro quadro-chave e aperte o botão direito em cima dele e depois em curvas pré-definidas. Escolha a desaceleração e repita esse processo no terceiro quadro-chave. E olha que legal que ficou o olho piscando. Vamos ocultar aqui a animação de quadro variável e deixa eu aproximar aqui um pouco os quadros-chave porque eu quero que a animação fique um pouco mais rápida. E ficou assim. Agora, segurando o Ctrl, vamos clicar em todos os quadros-chave para ele ficar verdinho. Com isso, nós vamos selecionar todos eles e agora é só apertar Ctrl C e agora vamos arrastar a agulha um pouco mais à frente e apertar Ctrl V. Vai fazendo isso nos momentos em que você quer que o personagem pisque. Pode ser mais afastado ou mais próximo. O meu ficou assim.
Vamos aqui em cima no menu básico, agora vamos acender a camada do personagem e podemos redimensionar o olho para colocar ele na posição aqui dentro do rosto. Eu vou deixar ele meio grande assim mesmo, estilo anime, mas se você quiser, você pode deixar ele pequeno como eu fazia nos meus primeiros personagens. Agora, segurando o Alt, vamos arrastar a camada do olho para cima para fazer uma cópia dessa camada. Aperte nesse ícone e espelhar, e isso vai fazer o olho virar para a gente posicionar ele aqui do outro lado. Eu segurei o Ctrl e selecionei as duas camadas ao mesmo tempo, só para poder mover e centralizá-la aqui no palco. Posicione os olhos direitinho aí no rosto do personagem. Depois, com as duas camadas dos olhos selecionadas, apertamos com o botão direito e transformamos em um clipe composto. Agora vamos adicionar um brilho nesses olhos. Para isso, vamos aqui em cima no menu Efeitos e depois vamos em Lente. Arraste esse efeito desfocar exatamente em cima da camada dos olhos e diminuímos um pouco esse efeito aqui nas propriedades. Vamos deixar mais ou menos assim. Agora, segurando o Alt, vamos arrastar a camada dos olhos para cima para fazer uma cópia dela. Clicamos aqui no íconezinho do efeito e diminuímos um pouco mais o desfoque dessa camada do olho de cima. E olha que legal que fica, parece que o olho está aceso. Deixa eu aumentar um pouco mais o efeito desse olho de baixo e diminuir um pouco a opacidade dele aqui nas propriedades de mistura. Deixa eu ajustar aqui um pouco o palco e olha que legal que ficou o olho piscando. Vamos selecionar as duas camadas dos olhos e a do corpo e transformar em um clipe composto. Antes eu precisava fazer esse olho piscando lá no After Effects porque o CapCut ainda não tinha essa ferramenta de caneta. Mas com as atualizações eles vão adicionando mais ferramentas e vai tornando possível criar animações melhores. E essa parte do tutorial já está pronta. Agora vamos aprender a mover o braço do personagem. Para essa parte, nós vamos precisar apagar a camada do personagem aqui nesse olhinho. Vamos aqui no menu Seus e agora arraste o braço para a linha do tempo e ajuste o tempo dele aqui. Depois arrastamos a mão e ajustamos o tempo dela aqui também. E por último, vamos arrastar o antebraço e ajuste o tempo dele aqui também. Apague a camada do braço porque vamos trabalhar nela por último. Vamos mover a mão para se encaixar aqui. A ideia é que ela fique no meio certinho da manga da blusa. Se não conseguir ajustar movendo no palco, pode apertar aqui nas propriedades também. E assim já ficou show. Você pode reparar que todas as partes do corpo estão bem no meio da tela. E eu fiz isso porque nesse programa nós ainda não conseguimos mover o ponto de ancoragem. E como o ponto de ancoragem desse programa fica fixo no meio do palco, eu precisei criar cada peça com o ponto onde ela gira exatamente no meio do palco. Se você já mexe um pouco com edição de imagem, já deve ter entendido perfeitamente como eu fiz. Mas caso você tenha dificuldade e queira aprender sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque dependendo da quantidade de pessoas interessadas, eu posso fazer um tutorial ensinando a fazer essas partes separadas no Photopea. Esse tutorial está totalmente focado na animação, então vamos seguir aqui. Com a camada da mão selecionada, vamos aqui nas propriedades e colocar -15 em girar. Ops, coloquei errado aqui. Deixa eu voltar aqui. É -15 e marque um quadro-chave. Com a agulha um pouco mais à frente, vamos aqui em girar e colocamos 15. Selecione e copie o primeiro quadro, apertando Ctrl C e cole um pouco mais à frente da camada com Ctrl V. Para deixar o movimento mais rápido, eu vou aproximar um pouco os quadros-chave. A ideia é deixar o mesmo tempo de movimento do primeiro quadro para o segundo e do segundo para o terceiro. Então eu dei um zoom aqui na linha do tempo para poder ajustar isso de uma forma melhor. Agora, segurando o Ctrl, vamos selecionar os 3 quadros e apertar Ctrl C para copiar. E vamos colar com o Ctrl V em cima do terceiro quadro. Se você preferir, você pode apertar nessas setinhas aqui do quadro-chave para ir movendo a agulha entre eles até chegar no último. E vamos colando até fechar toda a camada. E se você quiser, você pode tirar o zoom da camada para copiar mais quadros para poder agilizar esse processo. Lembrando que para poder selecionar mais de um quadro, precisamos segurar o Ctrl e clicar em cada um deles. Agora que já colocamos em todos, a nossa animação ficou assim. Ficou um pouco dura, então vamos apertar com o botão direito na camada
e vamos em mostrar animação de velocidade variável. Selecione todos os quadros, aperte com o botão direito em cima de um deles e vamos em curvas pré-definidas e escolhemos desaceleração. A nossa animação ficou assim. Vamos fechar e vamos em ocultar a animação de velocidade variável. Selecione a camada da mão e do antebraço, clique com o botão direito e vamos em criar clipe composto. Agora precisamos repetir todo aquele processo que fizemos na mão. Vamos em girar, colocamos menos 15, arrastamos a agulha um pouco para frente e colocamos 15. E assim como fizemos na mão, tente manter o movimento com o mesmo tempo de duração. E vamos copiando e colando os quadros-chave até fechar a camada. Agora, em animação de velocidade variável, selecionamos todos os quadros-chave e vamos aqui nesse ícone de curva pré-definida e colocamos desaceleração. E agora o braço já está balançando junto com a mão. Mas para ficar ainda mais legal, deixa eu dar um zoom aqui na linha do tempo. Vamos desmarcar aqui o primeiro quadro-chave, mantendo todo o resto selecionado e vamos arrastar eles um pouco para a esquerda. A ideia aqui é seguir uma hierarquia de movimentos, porque antes de chegar no movimento da mão, já movimentamos o braço e o antebraço. E isso acaba criando uma animação bem suave, tipo um pêndulo balançando. Olha só que legal que fica. Agora vamos em ocultar a animação de velocidade variável e vamos acender a camada do braço. Vamos mover o antebraço para encaixar nesse círculo preto de sombra que eu deixei aqui no braço. Eu fiz isso propositalmente para ficar fácil de saber aonde que a gente precisa encaixar, para que na hora que o antebraço virar, ele não saia fora ali do cotovelo. Deixa ele bem certinho aqui em cima e agora com a agulha no início da camada, vamos aqui em cima em rastreamento para que possamos ligar o antebraço ao braço. Clique aqui em rastreamento e vamos mover esse quadro amarelo para o início dessa linha tracejada. A ideia é que ela fique bem no meio e a linha tracejada suma. Diminua bem esse quadro amarelo o máximo que você puder e aperte em iniciar. Agora você pode ver que quando movemos o braço, o antebraço vai junto, por causa do rastreamento. Como nesse programa nós não temos uma função de linkar as camadas, precisamos trabalhar com clipe composto e com rastreamento, mas até que funciona bem. Para que a gente não precise fazer todo aquele esquema de quadro-chave do zero de novo, vamos selecionar a camada de cima, apertar com o botão direito e vamos em copiar atributos. Depois selecionamos a camada de baixo do braço e apertamos com o botão direito e vamos em colar atributos. E nessa tela aqui é só você apertar em colar. Vamos mover o braço aqui e olha que legal. Vamos abrir aqui a animação de velocidade variável do braço e vamos fazer aquele esquema de antecipar um pouco a animação do braço. Nesse caso eu vou deletar aqui o primeiro quadro e arrastar todos os outros um pouco para a esquerda. Vou selecionar só os quadros de cima e descer um pouco para que o movimento fique um pouco menor. E olha que legal que já está ficando. Agora vamos acender a camada do personagem. Arrasta o braço para a posição ali do ombro e vamos subir a camada do corpo para cima da camada do braço. Agora vamos selecionar todos os quadros do braço e levar ele para cima para fazer com que o braço vire aqui para a esquerda sem perder a animação que já fizemos. Posicione ele da forma que você achar melhor. Vamos ocultar a animação de velocidade variável e vamos no antebraço e abrimos a animação de velocidade variável. Vamos selecionar todos os quadros e arrastar para cima para que ele fique na posição como se ele estivesse acenando. Deixa eu voltar aqui na camada do braço para mover um pouco mais os quadros-chave. E para que essa parte do braço não se mova tanto, vou selecionar os quadros de cima e aproximar um pouco mais ainda dos quadros de baixo. E olha que legal que já está ficando o movimento. E aqui é uma questão de ajuste fino mesmo. Se você quer o braço mais aberto, suba mais os quadros, e se quiser ele mais fechado, é só descer mais os quadros. Deixe ele do jeito que você achar legal.
Eu fiz mais uns ajustes aqui também na camada do antebraço para deixar o movimento mais convincente. E também subi um pouco mais todos os quadros do braço para deixar ele mais aberto. E assim já ficou bem legal, olha só. Agora já podemos selecionar todas as camadas do personagem e transformar em um clipe composto. E pronto, terminamos a animação do braço. Agora vamos para a parte da finalização, onde eu vou deixar ele com movimento constante enquanto ele está dando tchau. Nessa parte, nós vamos adicionar um efeito para que o personagem fique com esse movimento constante. Então vamos aqui em cima, em efeitos, e pesquisamos por pêndulo. Arraste esse efeito do pêndulo para a camada do personagem. Vamos diminuir toda a distorção e nitidez e vamos deixar a força mais ou menos em 5 e a velocidade em 80. E a animação ficou assim. Eu aumentei um pouco mais aqui a velocidade para 85. E eu vou importar aqui para o CapCut o meu cenário. Basta clicar aqui em importar, escolher uma imagem de fundo ou um vídeo e mandar abrir. Vou colocar o cenário por baixo do personagem e ajustar o tempo dele aqui na linha do tempo. E o nosso resultado final foi esse. E aí, Maker, curtiu o resultado? Conseguiu seguir aí o tutorial direitinho? Agora é só soltar a criatividade e criar várias animações do seu jeito. E lembrando que você precisa das partes separadas do corpo do personagem que você quer animar. Caso você não saiba como fazer isso, como eu falei ali atrás, é só deixar aqui um comentário aqui embaixo que, se muita gente se interessar, eu ensino como fazer isso usando o Photopea. Se tiver mais alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no comentário também. E me diz uma coisa, você já conhece o clube de membros do canal? Por um valor simbólico, você libera conteúdos exclusivos, acessa um drive recheado de efeitos para turbinar suas edições e um pack de thumbnails profissionais com tutorial para você personalizar do seu jeito. Junte-se ao nosso clube clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Agora assista esse vídeo que está aparecendo aqui no card para você aprender a fazer o seu próprio cenário. Se inscreva no canal da ArcMakers e se torne um maker. Can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough.